Olá a todos, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 12, Preparação de Experiências. Estamos acompanhando uma conversa do Silvério com o Manassés, juntamente com o André Luiz. O Silvério, só para relembrar, ele vai reencarnar. Ele é um companheiro do Manassés na instituição em que eles trabalham, no plano espiritual. E aí chegou o momento dele reencarnar e ele está com muitas dúvidas com relação às lembranças, ao esquecimento que é dado ao espírito ali no seu reencarne, Esse abafamento das lembranças dele momentaneamente, para não atrapalhá-lo na nova vida, na nova encarnação. E aí André Luiz está acompanhando toda essa conversa também. Ele está num ponto aqui em que o Manassés explica para ele com relação aos cumprimentos dos compromissos, que é muito difícil, a maioria dos espíritos que reencarnam não conseguem cumprir todos os compromissos que foram estabelecidos, a programação. E ele fala aqui, inclusive, de porcentagem, até 60%, 70%, 80%, até mais, não conseguem cumprir todos os compromissos. E está explicando quais são os principais fatores que levam o espírito encarnado a essas falhas, do cumprimento dos seus objetivos. E nós paramos num ponto aqui, então eu vou retomar a leitura, que André Luiz fica surpreso com toda essa explicação. Ele fica ali, ele diz que toda a revelação para ele, essas revelações são valiosas, E aí ele fala que, ele menciona, o André Luiz menciona algumas coisas aqui também dessas falhas do espírito, que ele diz assim: cria laços escravizantes na matéria, enraizando-se no apego aos quadros transitórios da existência material, alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo e envenenando a alma, com vícios, com excessos, de alimentação, de sexo, de ilusões na matéria. Então, por isso que é tão difícil para o espírito reencarnante cumprir todos os compromissos que ele foi planejado para ele, que ele tem muitas raízes ainda profundas a serem resolvidas. Essa escravidão que ele menciona aqui, essas ligações, na verdade, ainda com sentimentos anteriores, que nos tira ali toda a liberdade para progredir. E ele, continuando a leitura, diz assim: recordando o cativeiro dos espíritos encarnados, no plano da sensação, consola-nos saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo na carne. Então, André Luiz faz esse comentário, que consola-nos saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual. Alguns conseguem cumprir todos os compromissos na carne. Aí o Manassés diz assim: sim, sim, disse Manassés, aprovando-me com o olhar. Por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo. Quer dizer, exceções são os espíritos que conseguem cumprir na matéria tudo aquilo, que foi prometido e consegue superar todas essas ligações negativas, todo o materialismo, os vícios, tudo mais, os excessos,
passam frequentemente para cá, né, quer dizer, para o mundo espiritual, entre os anônimos da crosta, sem fichas de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior, anonimamente, né? Não querem destaque, não querem reconhecimento, cumprem o seu objetivo e voltam para o plano espiritual de uma forma anônima, e dando-me a impressão de que desejava esclarecer-me relativamente a ele mesmo, acrescentou: há muitos anos me esforço para conseguir a condição dos completistas. No entanto, até agora, continuo em fase de preparação. Então, o próprio Manassés está aqui dando esse depoimento, que ele próprio continua em fase de preparação. Compreendi que Manassés, tanto quanto eu, trazia regular bagagem de recordações menos felizes, com respeito ao uso que fizera do corpo terreno nas experiências passadas, e procurei modificar a orientação da palestra. Sabe de algum completista que tenha regressado à crosta? Interroguei. André Luiz pergunta para ele, né? Se ele conhece algum completista que tenha retornado à crosta. Sim, naturalmente continuei curioso. Terá escolhido um organismo irrepreensível? Meu novo companheiro mostrou significativa expressão fisionômica e acrescentou: nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos de que se encontram revestidos, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir, o corpo, né? O corpo físico que os deveria servir, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal, em caráter provisório, evitando-se-lhes apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Assim procedem, porquanto, vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências, quando na crosta planetária, encobrir-se-iam elas próprias de esmagar os missionários do bem, se lhes conhecessem a verdadeira condição, através das vibrações destruidoras da inveja, do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em modos exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Quer dizer, aqueles que completariam ali realmente todos os seus objetivos, pedem até de uma forma mais ali humilde, uma aparência que não chame tanta atenção, que não suscite ali a inveja, né? Que não queiram combater de uma forma mais com a inveja mesmo, né? Criando problemas com esses espíritos, para que eles falhem que eles possam falhar nos seus objetivos, né? Então, eles pedem um brilho, né? Um corpo sem muita beleza,
talvez com algum problema de saúde, talvez que não chame tanta atenção da sua forma física, para poder completar ali os seus objetivos, né, na crosta terrestre. Disputa, ele fala aqui, né, antipatia gratuita, para não gerar antipatia gratuita, disputas injustificáveis, para que não hajam ali ciúmes que esmaguem, como ele fala aqui, esmagar os missionários do bem, né? Com inveja do físico, do corpo. Então eles pedem uma condição que não chame tanta atenção na encarnação. André Luiz diz assim, entendi a extensão do esclarecimento e meditava na grandeza dos princípios espirituais que regem a experiência humana, quando Manassés acrescentou após longa pausa: as mentes juvenis, quais crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos, mormente quando chegam à situação de completistas, abandonam toda a experiência que os possa distrair no caminho de realização da vontade divina. Quer dizer, estão focados no objetivo, né? Eles não se distraem, quer dizer, não chamam a atenção coisas insignificantes. Eles estão focados no seu objetivo da encarnação. Ele já tem isso claro na sua mente, na sua disposição na vida. Interessante essas coisas, né? Abandonam toda a experiência que os possam distrair no caminho. Eles já traem intuitivamente essa percepção que eles não podem perder tempo, não podem se distrair com vulgaridades, não podem se ligar a vícios, não podem se entregar ali a coisas que estão fora do seu planejamento. Já vem determinados a muitas situações diferentes da maioria de nós, né? Em seguida, convidado pelo meu novo amigo, penetrei numa das dependências consagradas aos serviços de desenho. Pequenas telas, demonstrando peças do organismo humano, estavam ordenadamente em todos os recantos. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas, cercados de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios e para todos os gostos. Como sabe, observou Manassés, cuidadoso, no serviço da recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Vejam só o que ele diz aqui, né? Trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral. Especialistas, né? Em embriologia, especialistas em biologia, com espíritos conhecedores, né? Formados nessas áreas, com conhecimentos profundos, cuidando ali desses desenhos para que cada espírito reencarnante ligados a essa instituição possam receber o seu planejamento biológico, o seu planejamento físico. Olha a importância do nosso corpo físico, do nosso corpo
do cuidado que temos que ter com a nossa saúde, né? Do instrumento que nós recebemos de Deus através da ajuda desses irmãos aqui espirituais, se é que nós passamos por esse departamento, né? Se nós tivemos essa condição de escolher, de participar até da definição do nosso corpo, sabemos que moralmente é necessário um equilíbrio para poder ter esse acesso, né? Como ele diz aqui em algumas páginas anteriores, não são todos os espíritos que passam por esse processo. A maioria segue um padrão standard, vamos dizer assim, standard, né? Convencional para poder encarnar, mas alguns, já com uma moral, um merecimento maior, têm essa condição, como ele está tendo aqui, né? Como o André Luiz está acompanhando aqui nessa conversa do Manassés com o Silvério. Nós vamos ficando por aqui hoje, né? Vamos refletir sobre isso, das importâncias desses ensinamentos que nós recebemos, do alto de Deus e desses espíritos que nos auxiliam sempre. Fiquem todos em paz, tenham todos uma boa semana. Na próxima semana continuaremos.